dia a todos. Havendo quórum, vamos dar início à nossa reunião pública regulatória da Câmara Setorial de Saneamento Básico, 24ª sessão ordinária, 20 de nove de 2012. Passo ao secretário para a leitura da pauta. Item 1, abertura. Item 2, leitura e discussão da ata da 23ª sessão ordinária. Item 3, apresentação e discussão de processos relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 4, apresentação e discussão de processos relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 5, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Saneamento Básico. Em relação à ata, como a gente teve uma sobrecarga de problema, falta d'água, entre outras coisas mais, a gente não conseguiu finalizar a ata. Então, a gente deixaria para a próxima reunião para a gente aprovar as duas juntas. Então, fica para aprovar na próxima semana a ata da reunião passada e essa dessa de hoje. Próximo ponto de pauta. Item 3. Item 3.1. Processo AGR 2009, final 6602. Interessado, Saneamento de Goiás S.A. Assunto: defesa da auto-infração 111/2009 do município de Quirinópolis. Versos presentes autos acerca de auto-infração. Número 111 de 2009, lavrado pela AGR em desfavor da Saneago. Os autos foram encaminhados a esta Câmara Setorial de Saneamento Básico via despacho folha 60 para julgamento. O auto-infração foi lavrado por não atender a determinação de cumprir os padrões de potabilidade da água definidos pela Portaria 518 do Ministério da Saúde, 2004, conforme termo de notificação 400 de 2009 e relatório de fiscalização 404 de 2009, em fiscalização realizada no município de Quirinópolis, haja vista a presença de coliforme total e coliforme tolerante. O dispositivo que fundamenta o mencionado auto-infração de folhas 20 foi o artigo 7º, inciso 6, da Resolução 231 de 2005. A multa, cuja natureza da penalidade é classificada em alta, foi arbitrada em R$ 22.091,18. A concessionária apresentou ofício de defesa tempestivamente, que for apreciado pelas áreas técnica e jurídica, sendo ambas pela manutenção do auto-infração, bem como pela extinta diretoria executiva, que o manteve nos termos da resolução de folhas 44. Notificada da decisão da Direx, a autuada apresentou ofício recurso acompanhada de documentos, as folhas 48 a 52, alegando em síntese que não foi verificado problemas neste sistema no mês de setembro e nem em outros períodos, conforme registro em anexo. Isso é 2009. Salientamos ainda, aqui transcrevendo a defesa aqui da Saneago. Salientamos ainda que a única amostra fora do padrão apresentada pela prestadora em serviços da AGR está menor do que os 5% exigidos pela Portaria 518 para que a qualidade da água seja considerada não conforme. Portanto, a água distribuída à população é potável, requerendo ao final a reconsideração da infração imposta. A Gerência de Saneamento, através do parecer 339 de 2010, manifestou-se pela manutenção do auto-infração. A assessoria jurídica, pelo parecer GEJUR 3533 de 2012, manifestou também pela manutenção. Aqui a fundamentação: haja vista o que consta dos autos, bem como dos pareceres jurídicos e técnicos, temos que o auto-infração atendeu a todos os requisitos de validade de um ato administrativo, tais como competência, finalidade, forma, motivo e objeto, inexistindo qualquer ilegalidade que fundamente sua anulação. Ressalte-se ainda que fora conferida à empresa concessionária a oportunidade de sanar a não conformidade apontada nos presentes autos antes da lavratura do auto-infração, o que de fato não ocorreu, segundo manifestação da gerência técnica. Frise-se por oportuno que a não conformidade geradora da presente autuação refere-se à qualidade da água consumida no município encomenda, sendo, portanto, de relevante gravidade. Ademais, como bem consignado pela gerência técnica em seu pronunciamento,
A presente autuação não é apenas acerca da presença de coliformes totais, mas também de coliformes termotolerantes, que devem estar, segundo tal gerência, totalmente ausentes da água, não tendo a autuada se manifestado em sua defesa a esse respeito, quanto aos coliformes tolerantes. É o relatório em discussão. Pergunto ao representante da Saneag se tem alguma consideração. Quanto a esse processo, até que eu não tenho nada a comentar não, mas assim, agora a gente está com os procedimentos nossos lá, quanto à potabilidade de água, a gente vai requerer oficialmente um pouquinho mais de prazo, Eduardo, porque para a gente poder, conforme vocês solicitam, a gente comprovar que a irregularidade foi resolvida. Então a gente precisa adequar uma logística nova, né, porque são pontos que não são usualmente monitorados pela Saneago. Então a gente vai, às vezes 10, 15 dias, a gente não consegue comprovar que a Saneago atendeu a regularidade, se foi uma inconformidade momentânea, né? Então, para um prazo em geral, quando a questão é potabilidade, eu só vou pedir que tenha essa possibilidade de a gente ter um prazo de pelo menos 30 dias para a gente adequar internamente, né, essa logística nossa de monitorar os pontos, né? Porque o que a gente apresenta aqui são os dados de IQA, né, que geralmente não são aceitáveis aqui na defesa. Então a gente precisa se adequar para a gente monitorar aquele ponto e comprovar ou não, né, se a inconformidade foi momentânea. Só lembrando que o normal, na maioria dos casos, quem indica os pontos são vocês. Então são pontos de vocês. Grande parte deles. Você pode não ter uma análise daquele dia, mas são pontos em que a Saneago indica. A gente tem até uma conversa que na própria Federal fez uma crítica, porque a gente teria que fazer também, até abandonar um pouco os pontos da Saneago, fazer um pouco dele e um pouco fora. Porque senão o cara sabe que onde é que tem qualidade ruim, o cara indica os pontos que tem qualidade boa. Você disfarça. Então, o ideal, tanto que a gente até pediu para vocês também, vocês chegou lá, eu tenho que ver se o ofício chegou, a gente pediu até a relação de todos os pontos de vocês, os diagramas do sistema, a gente consegue ver as pontas de rede, entendeu? Então, geralmente são os pontos de vocês, o que pode acontecer é eles não ter daquele dia, daquele momento. Até porque a gente não avisa essa fiscalização, nem pode. Tá? Então, geralmente tem. Em relação ao prazo, sim, o prazo vocês têm até a gente emitir o termo ou emitir o auto. Que hoje a gente não autua diretamente ainda. Mas diferente do problema de uma pintura, de uma reforma, não gerou dano. A água já gerou dano. Tá? Por mais que seja pouco, mas o usuário já consumiu uma água que não era a água que ele pagou. Entendeu? Mesmo que ele não tenha passado mal naquele momento. Ele pagou por uma coisa e recebeu por outra. Então, ou seja, é um dano imediato já. Esses pontos aí, esses prazos a mais, é justamente aqueles pontos que ainda não são, que vocês escolhem aleatoriamente, né? Justamente para mudar, não ser somente aqueles pontos. A gente não escolhe aleatoriamente ponto. Não, mas não é 100% dos pontos que vocês fazem análise. A gente vai onde vocês indicam. Então vocês indicaram errado. Mas é o seguinte, vocês têm os pontos que vocês escolhem, não são todos que a Saneago escolhe, né? Às vezes a Saneago escolhe para alterar o ponto, mas não é o ponto que é de monitoramento. Né? A recomendação sempre foi, ainda mais que esse processo da quality, né? Sempre foi o ponto de vocês. Se teve algum ponto, geralmente o funcionário acompanha, na maioria dos casos, não acompanha quando ele não quer, quando ele não é encontrado. É porque a gente vê em muitas defesas aqui que eles colocam que não é o ponto rotineiro de monitoramento, né? Vocês têm pontos fixos e aleatórios. Isso. Pode ser o ponto aleatório, mas a recomendação sempre foi essa, de ser os pontos da Saneago. Agora que a gente está começando a ter uns questionamentos, até como a Federal, ela não é só uma prestadora de serviço nem aquático, você manda, ela faz. A Federal, a vantagem do convênio da Federal, apesar de dar mais trabalho para cuidar, ele tem crítica.
Eles mesmos fazem a própria crítica, porque para eles é até uma pesquisa, é até um artigo. Essa crítica deles já pode ter virado um artigo. Então eles têm essa crítica. As coletas então são feitas sempre em pontos indicados pela A Saneago? recomendação sempre foi de procurar um funcionário Saneago e ir com ele acompanhar e ir nos pontos da Saneago. Mas tem algum que não está sendo feito, que é indicado pela Saneago? Algum ponto de coleta? O dado que ele tem é um dado que o pessoal lá colocou no processo, possivelmente, né? O que a gente vê na defesa é o seguinte, que esse aqui não é um ponto já de monitoramento rotineiro da Saneago. A gente precisa de mais tempo para monitorar ele, fazer análise, né? Então, somente esses pontos que não são rotineiros, que eu falei, que a gente precisa um pouquinho mais de prazo. Está em discussão, né? Mas o grande problema desse caso é que aqui, a maioria das vezes, tem um intervalo de ano, ou um tempo maior, e acontece a reincidência no mesmo ponto. Independente da situação, do jeito que foi feito, lógico que eu estou falando de processo mais antigo, né? Que é 2010, por exemplo, que eu estou aqui. Tem 1 ano de diferença de uma coleta, da primeira coleta e da segunda, sempre desse procedimento que o Eduardo falou, e que não houve mudança na situação. Lógico que a situação é diferente. Aqui é coliforme, nós estamos falando de outra situação, que é ferro, essa coisa. Isso aí depende da própria do manancial ali, né, ou principalmente do lençol onde é coletado, né? Mas a reincidência acontece. O que está sendo discutido aqui, Danilo, a meu ver, é o seguinte: existem pontos de coleta que a Saneago faz constantemente, de monitoramento da Saneago. E a GR vai lá na fiscalização e pede para que seja indicado por funcionário da Saneago outros pontos. Então, quando a Saneago defende, ela usa as informações do ponto de monitoramento comum, né, o corriqueiro, que é sempre monitorado. E aí que dá essa discrepância que o Ed está falando. Não, então, e também só a título de informação mesmo, nesse processo aqui, por exemplo, que a gente está discutindo, o relatório que foi gerado da fiscalização foi 1º de abril de 2009. 1º de abril, aí deu os 30 dias. No relatório, a Saneago foi notificada para dar nos 30 dias. E a fiscalização só foi 22 de setembro, 5 meses depois, e constatou de novo no mesmo ponto. Só esse aqui, por exemplo, foi um prazo bem razoável. Só lembrando, na verdade, como a gente não autua direto ainda, a gente sempre dá 30 dias. Os 30 dias que você pediu, a gente sempre está dando. Não, é muito poucos, teve 10, 15 dias. Era quando a situação estava muito mais grave e a gente nunca voltou antes de 30 dias. Nunca. A gente nunca voltou antes de 30 dias em lugar nenhum. Você pode olhar todo o histórico. Todos que têm relatório, primeiro relatório, segundo relatório, é 3 meses. Quando mais rápido foi 3 meses. Sem falar que o processo, depois que faz a análise, e vocês recebem lá ainda, tem alguns que a gente já faz, que demora, tem alguns casos que quando o laboratório acabou enrolando um pouco mais, que a coleta nossa, a segunda coleta, foi feita e nem chegou o relatório para vocês ainda. Então a gente nem gerou auto-infração, porque nem tinha dado o prazo, nem tinha vencido ainda. Então, dificilmente eles tiveram menos de 3 meses de prazo para resolver o problema. Bom, quanto ao processo do item 3.1, pergunto se tem mais alguma consideração. A gente pode colocar em votação. Votação. Voto pelo exposto e haja visto que consta dos autos, especialmente dos pareceres técnico e jurídico constante dos autos, manifesto pela manutenção do referido auto-infração. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Ficou mantido. Próximo ponto de pauta. Item 3.2, processo 2009, final 3255, defesa do auto-infração 93 de 2009, município de São Patrício. Esse auto-infração, lavrado em desfavor da Saneago, por não cumprir a determinação de realizar e manter registro atualizado de execução de limpeza dos reservatórios, conforme termo de notificação número tal e relatório de fiscalização número tal, em virtude de fiscalização realizada no município de São Patrício. O dispositivo que fundamentou mencionada auto-infração foi o artigo 5º, inciso 12 da Resolução 231. A
A multa, cuja natureza de penalidade é classificada em leve, foi arbitrada em R$ 1.104,50. A concessionária apresentou recurso ofício de defesa, que foram apreciados pela área técnica e jurídica, sendo ambas pela manutenção da auto-infração, bem como pela extinta diretoria executiva, que o manteve nos termos da resolução de folhas 35. Notificada da decisão da Direx, a autuada apresentou ofício e recurso acompanhado de documentos, alegando em síntese que, abre aspas, a Saneago adota os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, constantes da Portaria 518 de 2004 do Ministério da Saúde e toda a legislação pertinente à qualidade da água, podendo ser comprovados através dos resultados positivos ao índice de qualidade da água. Portanto, a água distribuída do referido município à população está potável, independentemente da lavagem do reservatório citado. Transcrevendo o inciso 12 do artigo 5º, é o seguinte: penalidade de multa pelo descumprimento de manter o registro atualizado do funcionamento das instalações do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário. A gerência de saneamento da GR manifestou-se pela manutenção, assim como a assessoria jurídica. A gente observa quanto ao mérito da defesa e do recurso, temos que a defesa não ateve ao foco da autuação, qual seja, manter registro atualizado do funcionamento das instalações do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário, não tendo a equipe de fiscalização da GR, nas duas visitas que fez a autuada, encontrado disponível qualquer documento comprobatório da execução da limpeza dos reservatórios do sistema de abastecimento de água de São Patrício, conforme informado pelo parecer de folhas 26 e 27. Fato este que motivou a autuação. É o relatório. Discussão. Bom, essa multa aplicada aí, então, foi devido a não registrar, né? Isso. Não quer dizer... Houve a manutenção, como é de rotina, garantindo aí a qualidade do serviço, que é o foco, o abastecimento. Então, essa multa, só para deixar claro, foi quanto a só registrar no papel que houve a manutenção, né? Agora, os gerentes dos distritos, eles estão sendo sempre comunicados do que está sendo julgado. Isso aqui vai ser repassado, né, como está sendo repassado para os outros distritos, os outros regionais, atentar contra essas inconformidades que estão acontecendo, só para deixar claro. Ok. Em discussão? Não. A Saneago tem um planejamento estratégico? Você sabe se está em andamento? Mas seria bom mesmo vocês dividir essa responsabilidade com esses gerentes locais, porque o cara esquecer de anotar uma manutenção, ele tem que cumprir as metas dele. A Saneago tem que estabelecer isso aí, porque ele é diretamente conivente e responsável pela situação local. Ele tem que... Eu não sei como é que é a comunicação entre vocês, né? Nem todos têm computador, mas tem celular, eu imagino que tenham, da empresa. Porque se eles comunicassem isso aí diretamente, diariamente, semanalmente, no mínimo, vocês teriam menos problemas. Eu imagino. Eu queria tirar uma dúvida aqui, Eduardo, que foi falado ali pelo representante da empresa, é que foi feito a manutenção, a limpeza, foi feito, mas não foi anotado. Então, eu acho que a fiscalização não tem como saber se foi feito ou não se não tiver anotação, né? Então, existe a possibilidade de não ter sido feito também. Só esclarecer, por que a gente começou a cobrar isso? A gente não começou a cobrar, tem que limpar
todo ano. Tem que limpar 2 anos. Não determinou isso. Tanto que vocês aprovaram, fizeram uma instituição normativa, que a gente aprovou até, se não me engano, foi a última reunião, que era sobre isso. Sobre limpeza de reservatório. A gente aceitamos os argumentos, porque tem lugar que não dá para parar todo ano. Tem lugar que dá para parar todo ano. Tem lugar que não dá para parar todo ano. Por quê? Porque a gente notou uma situação seguinte. Você chegava no distrito, um caso concreto, São Luís de Montes Belos. Já é uma cidadezinha um pouquinho maior, né? Tem 2 reservatórios no pé da serra, no topo da serra, que tem estação de tratamento de água. Aí tem um morro, tem uns reservatórios e tem a cidade. Então são os principais reservatórios. Toda a água passa por lá. Toda, tirando a água dos poços. Eu cheguei lá, era em 2006, 2007, não estou lembrado bem o ano, e perguntei para o gerente do distrito lá há quanto tempo tinha limpado aquele reservatório. Ele falou, tem 5 anos que eu estou como gerente e nunca limpou não. Quer dizer, 5 anos? É onde passa tudo. E são 2, dá para você pegar, esvaziar um e usar outro. Então não tem nem problema de grande paralisação assim. Você consegue fazer isso. E nunca tinha limpado. Em comparação, tinha lugar que o cara limpava todo mês. Cidades do interior lá, tinha um reservatório único da cidade inteira. Todo mês o cara limpava, pegava, fazia um tirão, um F, papagaio, ia lá e limpava, esfregava por dentro. Eu falei para ele, mas todo mês? Eu falei, todo mês? Ele, é pouco? Ele assustou, ele estava achando que era pouco. Eu estava assustado, isso é muito. Quer dizer, então, a Saneago não tinha um padrão, não registrava. E como é que você vai saber quando é que foi registrado? Quer dizer, o de 5 anos podia ser 10, podia ser 20, porque não sabe, não tinha registro. Então, essa foi o que a gente começou a cobrar. Não que faça todo ano. Agora, como é que a Saneago pode até chegar para o usuário, limpe essa caixa d'água, faça uma campanha, limpe essa caixa d'água uma vez por ano, se ela não faz? Entendeu? Nesse caso aí foi executada a limpeza? Não sei, tem que ver o processo. Vocês apresentaram alguma coisa de processo? Tem como comprovar? Não tem nada no processo. Não dá pra Então saber ficou só na informação que passaram para ele. Não quer dizer que está errado. O processo aqui está sendo julgado é o registro, né? Agora não tem como que a gente comprovar. Não, mas vocês têm alguma comprovação que foi executado? Não, aí a gente tem que fazer busca lá, né? Você falou que foi executado, mas tem prova? Não. Ou ficou só na informação, foi feito? Não, mas é rotina, né? A manutenção da Saneago é rotina. Eu tô te falando, tinha 5 anos em São Luís, não foi feito. Então não é rotina. Aí é outro caso, né? A gente está julgando esse aqui. Bom, então, pergunto se tem mais algum questionamento a respeito do processo. Não havendo. Em votação, eu voto. Haja vista a ausência de qualquer fator determinante de nulidade do auto de infração em comento, bem como do não atendimento pela autuada da determinação legal em comento, e com supedâneo nos pareceres técnicos e jurídicos constantes dos autos, voto pela manutenção do referido auto de infração. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Ficou mantido. Próximo ponto de pauta. Item 3.3, processo AGR 2009, final 1560, defesa da auto-infração 57/2009, município de Baliza. Também uma auto-infração, lavrado por não cumprir a determinação de providenciar veículos, cones, placas de sinalização e uniformes, conforme termo de notificação 60 de 2009 e relatório de fiscalização 286 de 2009, em virtude de fiscalização realizada no município de Baliza. O dispositivo que fundamentou o mencionado auto-infração foi o artigo 5º, inciso 25 da Resolução 231, que diz que o descumprimento das obrigações abaixo relacionadas sujeitará ao infrator penalidade classificada de natureza leve, de advertência ou multa. Inciso 25. Utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado. A multa cuja natureza da penalidade é classificada em leve foi arbitrada em R$ 1.104,50. A concessionária apresentou ofício de defesa, que for apreciada pela área técnica e jurídica, sendo ambas pela manutenção da auto-infração, bem como pela extinta diretoria executiva, que o manteve nos termos da resolução de folhas 38. Notificada da decisão da Direx, a autuada apresentou ofício e recurso acompanhado de documentos, alegando em síntese que comprovou através das fotos anexas
que o distrito de baliza dispõe de cones, placas de sinalização e uniforme, e que pelo porte deste sistema, assim como em outros similares, além de considerar a demanda dos serviços, a Saneag tem uma sistemática interna para aquisição de veículos, contemplando os sistemas de acordo com sua necessidade e características. Concluindo, afirma que a Saneago entende que neste sistema a estrutura atual atende prontamente à demanda dos serviços de abastecimento de água local. A gerência de saneamento da GR manifestou-se pela manutenção da auto-infração, assim como a assessoria jurídica. Analisando, nós observamos que, quanto ao mérito, temos que o parecer técnico constante dos autos foi claro em demonstrar que, inobstante tenha a autuada juntado aos autos fotos demonstrando o cumprimento da determinação de providenciar cones, placas de sinalização e uniformes para os funcionários, é imperioso consignar que até a data da segunda fiscalização tal determinação ainda não havia sido cumprida, motivando a lavratura do auto-infração. Ademais, como consignado pela gerência de saneamento, a determinação foi cumprida apenas em parte, uma vez que restou pendente a aquisição do veículo a atender a comunidade do município em questão. É o relatório. Discussão. Danilo, tem foto aí já comprovando o atendimento fora do prazo, mas o atendimento no... Tem cones, placas. No recurso tem. No recurso, porque ele foi... A defesa foi apreciada pela Direx ainda, né? Aí, em grau de recurso, como mudou a estrutura, voltou aqui para a Câmara. No recurso tem umas fotos aqui mostrando aqui o cone, placa e funcionário com uniforme. Mas não dá para... foi apresentado só em fase de recurso, já depois do auto-infração lavrado. E também não tem a comprovação da moto, que até na argumentação está de que a interpretação da Saneago não é necessário para esse sistema. Tá, eu tenho aqui um termo de responsabilidade da viatura. Não sei. Só me faltou comprovar lá, só confirmar se essa viatura aqui, se é um carro mesmo, se eles mantiveram a questão da moto, mas assim, houve um atendimento pelo menos das placas, do uniforme, fora do prazo, mas foi atendido, né? É em 2009. Tem carro lá também? Qual que é a data? Qual que é a data? Esse aqui, ó. 27/9/2010. O auto 14/10/2009 foi recebido. 14/10/2009. Continua em discussão. André? Mais alguma? Em votação. O voto. Assim, haja vista a ausência de qualquer fator determinante da nulidade do auto de infração em comento, bem como do não atendimento pela autuada da determinação em comento antes da lavratura do auto,
e com supedâneo nos pareceres técnicos e jurídicos, constantes os autos, meu voto é pela manutenção do auto de infração. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Anulação. Então ficou mantido com o voto contrário do André. Próximo ponto de pauta. Item 3.4, processo GR 2009, final 5181, defesa ao auto de infração 23/2010, município de Jussara. Só quero fazer uma referência quanto a esses 3 últimos processos que estão na minha pauta aí. Esses 3 últimos processos, eles já estiveram em pauta aqui da Câmara, estiveram em pauta da Câmara, com o relato do Zé Duarte, que tem juntado aqui no processo a ata, mas que foi retirado de pauta, dando oportunidade para a Saneago apresentar comprovação dos cumprimentos das referidas não conformidades. Teve em pauta no dia 28 de junho de 2012. Na última reunião da composição antiga, né? E foi distribuído pra gente agora. 23 de agosto. O mesmo assunto? Hã? O mesmo Não, não é o mesmo assunto, não. É assunto diferente. Esse 3.4 é o seguinte. O auto de infração lavrado em desfavor da Saneago foi lavrado por não cumprir a determinação de apresentar plano de recuperação das unidades do sistema de abastecimento de água do município de Campinorte, conforme termo de notificação número tal de 2009 e relatório de fiscalização número tal de 2010, em fiscalização realizada naquele município, haja vista a perda de revestimento. O fundamento foi o artigo 7º, inciso 17, da Resolução 231. A multa, cuja natureza da penalidade é classificada em alta, foi arbitrada em R$ 22.091,18. A concessionária apresentou ofício de defesa, alegando em síntese que, considerando o objeto do auto de infração, perda de revestimento, informamos que a não conformidade foi solucionada conforme apresentado nas fotos anexas, salientando ainda que não houve qualquer prejuízo ao usuário ou à empresa por essa não conformidade. A gerência de saneamento manifestou-se pela manutenção, a assessoria jurídica também pela manutenção. Os presentes autos foram retirados de pauta conforme noticiado pelo despacho folhas 44 e redistribuída a ex-conselheira, haja vista o rodízio das câmaras. Aí me parece que foi retirado de pauta porque foi alegado, foi dito que tinha as fotos aqui comprovando em anexo, mas não tem aqui na defesa essas fotos. Acho que foi por isso que saiu para Saneago juntar, mas não juntou. Coloca em discussão. Aí mudou a gerência lá, não te passaram isso e não tem nada aqui. Tem as fotos aqui comigo, preto e branco, mas mostra. O muro danificado era esse aqui, ó. Esse muro aqui, ele tava quebrado, esse muro. É da ET, não é? Um ET? Esse aqui é um muro da elevatória de Eu esgoto. tenho uma foto aqui que Não, peraí. Quero pedir desculpa para você, Érico. Ele leu 3.5. Eu li o 3.5 da pauta. Eu li o 3.5. Esse que a gente está discutindo, então, quero fazer uma errata aqui. É o 3.5 da pauta. É o de Campinorte.
confundi aqui. Então, é o 3.5, processo 2009, final 11557. É o relatório que a gente está discutindo. Depois a gente volta pro outro, para esse aí. Se quiser dar uma olhada aí, Edson. Então, no momento, a gente está discutindo o Camp Norte. Certo, isso. Camp Norte. Camp Norte. E Não. Quase. Não, mas esse aqui não. Esse aqui tem foto mesmo. Esse aqui não está juntado a foto. Depois você vai ver. Depois o Eduardo tem que pôr aqui. Se for por cima, é lá errado. então, em conformidade, foi pintura, né? Foi perda do revestimento. Perda do revestimento. E não consta nos autos fotos comprobatórias. É porque foi alegado aqui na defesa escrita, eu acho que foi até por isso que foi retirado de pauta, porque foi alegado que tinha sido cumprido e conforme cópias anexas, mas não tem essas fotos anexas aqui. Então, tá, a gente vai. Não. Aí eu Mas não a gente sei. vai. A gente cumpriu fora do prazo, mas a gente cumpriu, aí tem algumas fotos aqui comprobatórias que vai ser juntada aos autos. Então houve o cumprimento da inconformidade fora do prazo, mas a Saneago Foi cumprido. cumpriu. Entendi. Quarta discussão. Em votação. Então, tendo em vista que não consta que foi cumprido antes da lavratura do auto, eu voto é pela manutenção. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Anulação. Então ficou mantido com o voto contrário do André. Próximo ponto de pauta. 3.4, voltando. Agora, realmente, o item 3.4, processo AGR 2009, final 5181, defesa da autofração 23 2010. Então, processo 2009, final 5181. Auto-infração lavrada nesse favor da Saneago, por não cumprir a determinação de providenciar manutenção nas instalações e equipamentos no município de Jussara, conforme termo de notificação número tal de 2009 e relatório de fiscalização número tal de 2010, em fiscalização realizada naquele município, haja vista o muro de proteção danificado. Os dispositivos que fundamentaram o mencionado auto-infração foram o artigo 7º, inciso 17, da Resolução 231, artigo 21 da Lei Estadual 13.569, combinado com o artigo 69 da Lei Estadual 14.939, de 2004. O inciso 17 é manter as instalações do sistema de abastecimento de água ou do sistema de esgotamento sanitário em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e segurança. A multa, cuja natureza da penalidade é classificada em alta, foi arbitrada em R$ 22.091,18. A concessionária apresentou defesa acompanhada de documentos, alegando em síntese que, considerando o objeto do auto-infração, muro de proteção danificada, informamos que em 2 de 3 de 2009 foi assinado o contrato 272 de 2009, espelho anexo, para executar serviços em diversos municípios da região noroeste do estado de Goiás, incluindo aí o sistema de esgotamento de Jussara. A solução quanto ao objeto desse auto-infração foi autorizada antes da apresentação do auto-infração à Saneago, em 24 de 8 de 2010, conforme cópia do documento em anexo. Quinta autorização.
assim como fotos do início dos serviços. A gerência de saneamento, através do parecer tal, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, assim como a assessoria jurídica. Haja visto que consta dos autos, bem como dos pareceres jurídicos e técnicos, temos que o auto de infração atendeu os requisitos de validade de um ato administrativo, tais como competência, finalidade, forma, motivo e objeto, inexistindo qualquer legalidade que fundamente sua anulação. Prise-se por oportuno que a fiscalização que deu início aos presentes autos remonta a junho de 2007, quando fora constatada a não conformidade a que se refere o presente auto de infração, e que desde essa data fora conferida à empresa concessionária a oportunidade de sanar a não conformidade apontada nos presentes autos, o que de fato não ocorreu, segundo manifestação da gerência técnica. Então, é o muro de proteção, até essa foto que o Érico estava mostrando aí, o muro da ET, né, do reservatório, do elevatório, estava caído, estava aberto, estava acesso. Tem uma foto aqui, qualquer pessoa entrava e saía lá. E aí foi juntado aqui algumas fotos do início da obra lá, mas foi em fase de defesa. E esses documentos que ela alega aqui também na defesa, exatamente. E os documentos que ela alega aqui na defesa que poderiam comprovar que o serviço estava sendo iniciado antes da lavratura do auto, alguma coisa nesse sentido, não consta. Acho que até por isso que foi tirado também da outra pauta. É o breve relatório. Você disse que é contenção de quê mesmo? Esgoto. Aqui, ó, vou te ler aqui para você. A foto aí dá para ver bem claro isso? Dá, deixa eu achar a foto aqui para você. É que geralmente geralmente a elevatória tem um bypass, que vai direto para um curso d'água, né? Mas nesse caso, se você tem um muro, se o bypass não der conta, ele segura um pouco mesmo. Talvez não seria a função desse muro. Talvez seria a função seria muito mais água de chuva, uma coisa assim, parece que é próximo do córrego, se eu não estou enganado. Isso. A funcionalidade mesmo desse muro não seria propriamente a retenção, não. Não, mas a cerca mesmo. Mas aí eles optaram por muro, né? Não sei porquê. Né? E era tela antigamente. Foi a primeira fiscalização, esse aqui é o muro do fundo. Esse aqui na segunda. Caído. É um poste. Esse aqui deve ser uma casinha de operação, alguma coisa assim. Um caso de quadro de comando. Eles são o início das obras aqui. Aqui a casinha aqui, né? Aqui a casinha. Início das obras. Isso foi depois, foi na defesa aqui. Eu imagino que seja ficar de chuva, se não dá, ele aguenta. Eu acho que ele caiu, foi por causa de chuva. E numa situação dessa, assim, sempre é recomendado, né? E o pessoal procura fazer. No caso, teve esse muro danificado, mas sempre o pessoal tem a precaução de essa casa de comando aí, o pessoal trancar, né? Para não deixar, como estava com acesso fácil, sempre procurar trancar essas unidades para não ter nenhum tipo de problema. Só para descontrair, pelo menos não teria nenhum perigo de alguém ir lá e colocar um veneninho, alguma coisa assim, contaminar, urinar, não tem problema nenhum, né? Pelo menos isso. Esgoto. Bom, perguntas tem discussão? Não havendo em votação, eu voto pelo exposto, pela manutenção. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Anulação. Ficou mantido com o voto contrário do André. O próximo processo.
Item 3.6, processo AGR 2010, final 4933, defesa ou autofração 09-2011, município de Petrolina. Então, processo 2010, final 4933. Auto-infração lavrada em desfavor da Saneago, por não cumprir a determinação de corrigir as seguintes não conformidades: pintura desgastada, presença de trincas, rachaduras e perda de revestimento no município de Petrolina de Goiás, conforme TN de 2010 e relatório de fiscalização de 2011, em fiscalização realizada naquele município. Os dispositivos que fundamentaram o auto-infração foram o artigo 7º, inciso 17 da Resolução 231, artigo 21 da Lei Estadual 13.569, combinado com o artigo 69 da Lei Estadual 14.939. A multa classificada de alta de R$ 22.091,18. A concessionária apresentou ofício de defesa acompanhada de documentos, alegando em síntese que, abre aspas, informamos que as obras estão em andamento e serão concluídas em breve, conforme fotos comprobatórias anexas. Ressaltamos que foi pedido prorrogação de prazo para realizar o serviço, devido aos trâmites legais e processos licitatórios, sendo que o mesmo não foi acatado. No entanto, tal fato não trouxe prejuízo algum aos usuários, tais como produção de qualidade da água. Fecha aspas. A gerência de saneamento da GR manifestou-se pela manutenção, a assessoria jurídica também. A gente observa que o auto de infração foi lavrado com os requisitos legais no ato administrativo. Ressalta ainda que fora conferida à empresa concessionária oportunidades para sanar não conformidade apontada nos presentes autos antes da lavratura do auto de infração, o que de fato não ocorreu, segundo manifestação da gerência técnica. Ademais, é importante ressaltar que, conforme noticiado no parecer técnico de folhas 35 e 36, a prorrogação solicitada só não for acatada pelo fato de a autuada não comprovar em seu pedido condutas tendentes a sanar a não conformidade, como, por exemplo, a indicação da dotação orçamentária em que a despesa se realizaria, ou quaisquer outros documentos que demonstrassem o seu interesse em solucionar a não conformidade por parte da autuada. Queria só ler o trecho aqui do parecer da gerência de saneamento. Diz o seguinte: a GR emitiu o TN 66 de 2010 em 28 de 4 de 2010, apresentando à Saneago a determinação de providenciar a recuperação da pintura, trincas, rachaduras e perda de revestimento na ETA, vencimento em dezembro de 2010. Em 17 de dezembro de 2010, a Saneago solicitou a prorrogação do TN para junho de 2011, não sendo aceita. Em 24 de 3 de 2011, foi realizada vistoria de retorno no município e ficou constatado o não cumprimento do exposto pelo TN, sendo lavrado o auto de infração. O fato de a Saneago afirmar que as obras estão em andamento e serão concluídas em breve não a isenta da culpa do auto de infração, haja visto que o cumprimento da determinação deveria ter ocorrido antes da lavratura do auto de infração. Há de se ressaltar que a prorrogação solicitada não foi acatada pelo fato da Saneago não comprovar o pedido da mesma, apresentando a dotação orçamentária ou quaisquer outros documentos comprobatórios. É o relatório. Discussão. Danilo, tem provas aí, fotos, melhor dizendo? Tem umas fotos aqui. Tem, né? Tem umas fotos aqui Houve a recuperação, né, de trincas, rachaduras e revestimentos da ETA, fora do prazo, mas aqui o que a gente tem que ressaltar é que a Saneago, dentro das possibilidades dela, a gente tem priorizado que é o foco, né, que é o atendimento, a qualidade, e dentro da possibilidade a quantidade, a qualidade da prestação do serviço.
Então a gente pergunta o que é prioridade, né? Se é manter a prestação do serviço público ou priorizar às vezes uma pintura, né? Mas enfim, a Saneago não está virando as costas, né? Está procurando sempre atender fora do prazo, mas é dentro das possibilidades dela, que ela está priorizando mesmo, que é o foco da prestação do serviço público. Mas assim, deve ter aí aos autos, né, a comprovação do atendimento fora do prazo, mas também houve a recuperação de trincas, rachaduras e revestimento dos reservatórios. Discussão? Eduardo, todas as visitas que a GR faz de fiscalização, ela comunica a Saneago? Sim. Com quantos dias de antecedência? Aí depende. Geralmente, pelo menos uma semana anterior. Todas? Todos. Pode ter alguma ou outra que, devido até o volume de serviço e tal, pode ter passado batido, mas geralmente todas são comunicadas. Aí, quando não vai ninguém da Saneago junto, aí chega aqui em Goiânia, dentro de uma semana comunica a Saneago mais ou menos? Não. Prazo? Geralmente o que acontece? A gente vai, procura o funcionário. São poucos casos que a gente não encontra funcionário, geralmente. A maioria dos casos encontra O funcionário. funcionário lá fica sabendo qual é a irregularidade no momento. Aí fica. Todo final de fiscalização é deixado uma cópia do formulário. Isso aí há anos já, tem vários anos. A gente até coloca, a gente coloca lá que não tem validade legal, tal, porque ele é uma coisa prévia. Ele pode, quando chegar aqui, ter um filtro e ter uma coisa que a gente colocou como irregularidade, pode ser considerado não. Mas ainda não é a notificação, é só uma comunicação. Não, exatamente. Ele não vale como notificação. Ele chega aqui em Goiânia, ele é um formulário, que ele é uma réplica do formulário que eles preencheram, ou um resumo. Quando é fiscalização inicial, que são vários formulários, é um resumo, mas quando é um acompanhamento, o formulário geralmente é uma folha, é uma cópia. A gente nem faz carbonatado, porque muitas vezes o carbono não sai errado, a gente preenche 2 vias, entrega e pega a assinatura do funcionário Saneago na nossa via. Aí chega em Goiânia. Aí como é que a gente está fazendo hoje também? Hoje, a gente também, além de deixar com o funcionário do distrito, a gente deixa com o gerente da regional. E ainda até por pedido do próprio Hélio, que a gente vai, não sei se chegou, a gente já mandou ainda não, né? A gente vai, pedido dele, a gente vai escanear os formulários aqui e mandar para ele. Entendeu? Sim, mas a notificação é feita quando é feita, depende. Geralmente na semana seguinte o pessoal faz o relatório e é o prazo de mais ou menos geralmente um mês, dependendo do volume de serviço. Então a Saneago tem acesso a toda a movimentação da GR. Sim. Pois é, tá, assim, como sugestão, né? Não tá difícil. Se eu fosse você lá como gerente, você tem que compor uma pessoa junto com a GR, entendeu? Para você ter acesso mais rápido a essas inconformidades. Não sei se isso é possível, mas é uma sugestão de gestão lá para vocês, né? Já são ações, André, que a gente já está atuando, que é um trabalho bem preventivo, né? Que é esse contato com o pessoal das regionais, informando eles, o pessoal da GR deixa um formulário, cobra esse formulário deles, que a gente vai cobrar e passar para a gente. Então a gente já está recebendo os formulários, a gente já está fazendo um filtro do que vai ser gerado o termo de notificação, coisa que anteriormente não era feita. No momento vocês já estão fazendo isso, então? Isso, agora sim. A gente observando aqui o processo, não sei se você chegou a dar uma analisada, estava até balançando a cabeça aqui. Eu acho meio complicado essa questão de até exigir. Foi solicitado pela gerência, que é o cronograma já foi apresentado, mas como é que pediu aí, Eduardo? Prorrogação? Não, é comprovação orçamentária, esse negócio. Isso. Eu acho que isso é uma coisa de fórum íntimo lá da empresa, né? Ela tem Não, que... a questão é isso, que a resolução fala o seguinte, que os prazos podem ser excepcionalmente prorrogados. Então, se ele só pede prazo e não comprova que vai fazer alguma coisa, como é que eu vou ter prova que ele vai executar? A gente pede isso para ter um indício. Eu estou falando assim, isso podia ser até excesso, né? Porque lá é uma coisa meio que subjetiva.
Mas o que a gente observa ao analisar o processo é o lapso de tempo, né? Existe uma... Percebe isso, quando pediu-se a prorrogação, já havia passado 6 meses do prazo inicial do TN, termo de notificação. E depois, a partir da prorrogação, o serviço foi executado muito depois. O auto de infração foi lavrado 1 ano depois. Mesmo sem ter concedido a prorrogação, houve a prorrogação, né? Por demanda da gerência, alguma coisa assim, o auto demorou a ser lavrado. O termo de notificação foi 28/4/2010. O auto de infração foi 13/7/2011, ou seja, muito mais do que o prazo solicitado para realizar a obra. Então, não tem como. E realmente, quando a lavratura do auto de infração, como não houve nenhuma manifestação da Saneago, ela só se pronunciou de novo depois da notificação do auto. Aí o prazo foi muito exíguo, foi 13/7, dia 26/8/2011, a Saneago apresentou as fotos da coisa feita. Então falta mesmo, é o que o André está falando, um acompanhamentozinho. A Saneago tem como colar na GR sem combinar, porque combinar não é devido mesmo. Mas ela tem como fazer isso e sair na frente. A gente observa que existe um problema de datas, né, de dificuldades e tal, mas a gerência ou a GR está se municiando ou se resguardando, porque historicamente, se for analisar outros processos aqui, a concessão de prazo era uma coisa comum, mas que sempre e praticamente nunca é cumprido, como esse aqui mesmo. Eu achei que era diferente, mas não. Eu vejo muito assim o papel nosso aqui também nessa conversa, nessas opiniões que a gente emite, nesses levantamentos de situação, é fazer sugestão também a Saneago, que o que a gente quer é que a Saneago funcione 100%, a Saneago quer isso também, a GR. Então assim, vale como sugestão, né? Só quanto a esse tempo que levou para a Saneago atender, 1 ano e meio, 2 anos, foi o tempo que a Saneago conseguiu dentro das possibilidades, né? Então, nesse tempo, ela priorizou o atendimento da prestação de serviço, que é captar, tratar e distribuir a água, né? A gente entende que houve levou-se um tempo, né, para atender, foi atendido, né, dentro das possibilidades. Então, dentro dessa demora desse tempo, a Saneago priorizou, né, o que ela entende que é mais importante, que é a qualidade da prestação do serviço. Agora, quanto a essas sugestões, elas estão sempre bem-vindas, estão sendo acatadas e a gente já está trabalhando em cima disso, né? Eu estou bem confiante no trabalho que eu estou fazendo, a Saneago e minha equipe também, a gente vai colher um pouco na frente, né? Aqui a gente está vendo questões passadas, mas essas sugestões sempre a gente está acatando e são sempre bem-vindas e a gente está buscando implementá-las lá. Ok. Podemos colocar em votação. Votação pelo que consta dos autos. Eu voto e com fundamento nos pareceres técnicos e jurídicos pela manutenção. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Anulação. Então, ficou mantido com o voto contrário do André. Próximo ponto de pauta. Item 4. Apresentação e processos relatados pelo Conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 4.1. Processo 2010, final 225. Defesa do auto fração 52/2010, município de Edéia. Sem querer ser chato e já sendo, queria pedir ao secretário executivo que olhasse aí meu nome, porque toda vez está saindo meu pai, depois vai ter problema de falsidade ideológica aí. Hã? Porque faz em cima do anterior. Eu tenho o maior orgulho de ter o mesmo nome que meu pai, mas tem um filho aí, senão vai dar problema. Não, falou. Bom,
Né? E a reincidência. Acho que ele fica chateado comigo. Hã? Ué, pode dar, ué. Meu pai não é conselheiro aqui. Ele me dá muito conselho, mas não sobre esse assunto. Vamos lá. Processo AGR 2010, final 0225. Trata os processos, procedimentos de avaliação dos resultados de análise laboratoriais de água realizados pelo laboratório contratado pela AGR em 16/10/2009 no município de Edéia. A proceder à avaliação, a gerência de saneamento detectou que os parâmetros de cor aparente, ferro total, estavam superior ao limite definido na portaria 518 de 2004 do Ministério da Saúde, conforme relatório de fiscalização e relatórios de ensaio, infringindo assim o artigo 7º do inciso 6º da Resolução 231 de 2005 da GR. A Saneago foi notificada e apresentou defesa em 14/10/2010 e apresentou relatórios de análise referentes ao município lá, mas de pontos divergentes e pontos diferentes do coletado e datas diferentes do apresentado pela AGR, pela fiscalização feita pela AGR. A Saneago, a AGR fez a fiscalização no dia 16/10/2009 e novamente foram realizadas novas análises no mesmo ponto no dia 10/8/2010, onde se constatou a permanência da situação. Com agravante que o ponto em análise refere-se ao Hospital Unidade Municipal de Saúde Cláudio Martins, daquela localidade. É o breve relatório. Discussão? Não havendo discussão, podemos colocar em votação. Votação. Com base no que versa os presentes autos, considerando os pareceres da gerência de saneamento e da gerência jurídica e ainda a inexistência de respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais verificados pela gerência jurídica da GR, o voto é pela manutenção do auto de infração 052 de 2010. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Ficou mantido. Próximo ponto de pauta. Queria ver se era possível, só para confirmar aqui, 1, 2, 3, 4. A título de recuperarmos aquele atraso que aconteceu no início, a gente podia analisar e discutir em bloco, se não for ter dificuldade para acompanhamento. Já vi se minha equipe organizou lá e fez tudo, os casos comuns na mesma sequência. Todos esses aqui tratam-se de fiscalização, sistemas de abastecimento de água, concessionária Saneago, no município de São Domingos, depois Leopoldo de Bulhões na sequência. São Domingos, Leopoldo de Bulhões, Carmo do Rio Verde e Inaciolândia, Goiás. Itens 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 da pauta? Isso. Todos eles tratam do mesmo assunto, que são várias não conformidades, mas nesse caso aqui, a inexistência de dispositivos de macromedição no sistema. E isso ocorre a infração no artigo 6º, provoca, a infração no artigo 6º do inciso 9º, ou 19º, da Resolução 231 de 2005, Conselho de Gestão da GR, conforme fiscalização ocorrida nos anos de 2009,
2008 e 2009. E todas constatadas. Os autos de infração todos foram lavrados no ano de 2010, ou seja, um ano depois de nova fiscalização, não havia sido sanada a não conformidade. É o breve relatório. Em discussão. Essa questão são a instalação de macromedidores, né? Eu reitero, então, a mesma colocação das prioridades, né? Como é uma questão de instalação de macromedidor, a diretoria priorizou, né, a questão do foco da empresa, que é a prestação de serviço. E aqui já foi instalado em Carmo do Rio Verde, já foi instalado. Em alguns ainda não foi por conta essa aquisição, né? É uma aquisição que é aglutinada, então tem um processo para adquirir esses equipamentos e que já está em curso, né? A gente acredita que breve a gente instalará esses macromedidores e a gente só justifica que essa demora no atendimento da instalação de macromedidores é que a gente está priorizando a parte mais importante do abastecimento de água. Ok. Continua a discussão. Votação, voto do relator. Um minutinho, por favor. 2, 3, 4, 5. Voto. Voto. Tendo em vista o que versa os presentes autos, todos eles, considerando os pareceres da gerência de saneamento e da gerência jurídica da AGR, e ainda a inexistência de respaldo legal para que sejam anulados os autos de infração, vez que os mesmos obedeceram aos ditames legais verificados pela gerência jurídica da AGR, os votos são pela manutenção dos autos de infração dos itens 4.2 a 4.5 de nossa pauta. André, Anulação. eu voto com o relator pela manutenção, então ficaram mantidos com o voto contrário do André. Próximo ponto de pauta. Do 4.6 ao 4.10, se for possível também, a gente podia... 4.6 ao 4.10. Palavra o relator. Bom, esse aqui tem um só que é diferente. O 4.7 é só a cerca, né? Mas o enquadramento é o mesmo e a discussão, os fatos são os mesmos, né? Das circunstâncias. Bom, vamos lá. Com exceção do item 4.7, mas que é o mesmo enquadramento legal e as mesmas circunstâncias, vou dizer o município. Primeiro, o item 4.6 é do município de Valparaíso de Goiás. 4.7, Cesarina, Goiás. 4.8, Alto Paraíso de Goiás. 4.9, Campinorte. E o 4.10, município de Valparaíso de Goiás. Todos, o 4.6, 8, 9 e 10, eles são enquadrados nos itens do artigo 67, no inciso
17º da Resolução 231, conforme o relatório de fiscalização, que detectou várias não conformidades, entre elas, no caso... Sexto. Então aqui é sétimo ou é sexto também? Aqui é sexto, então. Aqui é sexto. Foram encontrados vazamentos em registro de eixo de bomba. Sétimo mesmo? Então é tudo sétimo. É, tudo 7. Vazamento em registro de poço e vazamento em registro de bomba. E no caso do item 4.7, detectou não conformidade, entre elas um trecho de cerca de proteção danificada, constantes todos no artigo 7º. Eu pus o 6º aqui, mas é o 7º. É um artigo, 7 e 7. Todos esses itens foram... não houveram providências durante o período de vigência do termo de notificação, o segundo termo de notificação, né? Um breve relatório. Esse sétimo, inciso 17, é o relativo à manutenção. Isso. Não, tudo é manutenção. Em discussão. Só que, só para concluir, um deles é de um trecho de cerca, um pedaço de cerca, e os outros são vazamentos em bomba, registro. Desse aí houve 4 processos, né, de vazamento. Então, tem que explicar essa questão. Esses vazamentos, eles são pequenos vazamentos por conta da pressão hidráulica que existe na manutenção, né, das válvulas, nas manobras de válvulas. Então, nesse meio termo, houve sim ações para reverter a inconformidade, que são manutenções rotineiras. O que acontece é que no retorno da GR são verificados esses pequenos vazamentos, que são rotineiros, eu repito, né? Mas também como são rotineiras as manutenções, é praticamente impossível de manter sem pequenos respingos, né, nessas válvulas. Há rotineiras manutenções, como também é normal esses pequenos respingos. Então houve sim ações no sentido de reverter, mas o que acontece é que no retorno é verificado esses pequenos vazamentos. No caso também de Alto Paraíso, que também foi verificado, né, esses pequenos vazamentos, houve 6 determinações, né, a gente cumpriu 5, e essa que faltou foi justamente esses respingos. Então é uma prova que a Saneago está empenhada em atender as inconformidades da Saneago, da GR, as inconformidades verificadas, né, e que esses vazamentos eles existem, normais, né? E como também a gente sempre faz as manutenções. Agora, a questão da cerca, a cerca lá se eu não me engano era um poço tubular, um reservatório, ele era cerca de arame, né? Então, com a verificação da GR, a Saneago melhorou então a estrutura da cerca, substituindo a cerca por arame por alvenaria, né? O que aconteceu foi no retorno da GR, faltou só a Saneago fechar a parte da frente, a fachada do muro, porque aí o atendimento lá é para um caminhão, o caminhão pipa. Então faltou esse ajuste aí de controlar, vamos dizer assim, de resolver como que seria essa logística do caminhão pipa com acesso ao lote, e por isso que demorou a finalizar. Mas hoje, hoje não, uns 6 meses, esse muro já está pronto, né? Até o pessoal estava lá, né? O
tava perto lá, o Henrique, o Eduardo. O pessoal da sua equipe estava lá perto, lá, só que eles não foram, né, em Cesarina. Eles não foram em Linda Agora, Vista. né? Eles estavam lá, eles estavam em Cesarina, né? Porque Linda Vista é distrito de Cesarina. Né? Até o gerente do distrito falou: aquele muro lá a gente já arrumou. Você está falando agora, essa semana agora. Essa semana mas, agora. Independente disso, o alto já foi. Independente disso, o alto aconteceu. Não, mas era uma oportunidade para tá. verificar que isso aqui já está resolvido. Então, só para reiterar aqui, então foram esses pequenos vazamentos. E aqui o item 4.7 é uma cerca. Era uma cerca que estava danificada, uma cerca de arame, e que a Saneago já substituiu essa cerca por alvenaria, né? E ela já está pronta. Em discussão. Eu queria só podia deixar passar essa dúvida. É o seguinte: a GR multa pequenos vazamentos? Está merejando no hidrômetro lá no a registro? recomendação é vazamento maior. Tá? Sempre recomendou isso. Ele falou ali, maior. Eu acho, dificilmente. Pequeno vazamento é normal. Eu tô falando, a recomendação é essa. Entendeu? Agora, eu não tô lá todo dia para ver, mas a recomendação sempre o quê? Não é o pingo, é o esguincho. Entendeu? A recomendação é sempre fazer isso. Não pingo, o esguincho. Até várias vezes de reforço. Então, filma. Entendeu? Vou até repassar de novo a orientação. Filma. Porque a filmagem, ela te mostra. Que a filmagem vai tirar a minha dúvida quando eu for corrigir, ler um relatório e até fazer o filtro. Entendeu? Então, a recomendação é essa. É sempre o quê? Porque, na verdade, tem bomba. Tem bomba que funciona vazando. Tem bomba que não funciona sem vazar. Então, o que a gente considera é aquele que jorra a mesma água. Agora, algum pingo, alguma coisa pequena, é que nem pintura. Eu tenho a pintura, aí choveu, respingou, sujou, tá pretinho ali. Você pega com a escovinha, lavou, acabou. Tá novo. Então, esse caso também, não. Teve até um caso anterior, na época, né, era até um pessoal temporário que nem tá aqui mais, a Rosa era gerente, a gente sentou nós dois lá e fomos ver, mas tá lá assim, mato alto. Eu olhei assim, a foto tinha um vermelho. Que mato alto é esse? Não, era, sei lá que árvore que era aquela, que estava caindo, né? Então, o fiscal foi um pouquinho exagerado no critério dele. E quando chega aqui, a gente procura filtrar. Ok? A gente procura sempre filtrar. Como também eu evito muitas vezes de emitir uma autofração que eu não tenho uma foto. Talvez na hora lá, na correria, não tirou a foto daquele local. Vai fazer de novo. Não vou emitir uma autofração de uma coisa que eu não tenho comprovação. Entendeu? Então a gente procura filtrar o máximo possível. E nesse caso também. Então, esses vazamentos, o critério da gerência antes de lavrar a ordem de infração é confirmar se não é respingo. Isso, na verdade procura sempre o quê? Tira a foto. Pela foto tem vezes que você consegue ver, mas dependendo da iluminação do local, o flash não está muito bom. Então o ideal é você talvez filmar. A recomendação é filmar também. Entendeu? Em alguns casos lembram disso, outros não. Mas a recomendação sempre foi, desde que quando a gente começou, é o quê? Que falar, não, é comum a gacheta lá não pode apertar demais, senão trava. Alguns casos, depende do fabricante, trava. Então, a recomendação é o quê? É não deixar o exagero, mas não o gotejo. Até que tem algumas bombas que ela tem já um lugarzinho para pegar o gotejo. Que aí tem uma tubulaçãozinha que leva lá para fora. Mas é o gotejo, não jorrar para cima. Aquele excesso de água caindo. Só para concluir, esclarecer melhor que quando eu falei que são normais, é devido à vazão de água que é tratada, né, e as manobras das válvulas durante o processo produtivo. Eu digo que é normal ter essa devida pressão hidráulica, ter esses vazamentos. E também são, como rotineiramente também são feitas as manutenções. Não, pois é, minha dúvida foi exatamente isso. Se for, sem querer fazer um debate aqui, mas é que se for vazamento normal, né, não tem por que entrar num sistema desse. Eu acho que era uma coisa interessante ter isso bem detalhado,
Não é. Até nessa revisão da Isso, resolução mas- que vai mas aí acontecer, a pra evitar empresa isso, tem porque, que- ó, são vários. Então a empresa tem que comprovar pra gente se aquele fabricante exige que tenha alguma água purificada. Nunca fizeram isso. Então, o manual do fabricante da bomba. Eu não conheço qual o fabricante, qual todas as bombas da Saneago, tem vários fabricantes. Então, talvez uma forma de vocês comprovarem que aquela bomba ela tem que trabalhar com certo gotejamento, certo água, é o manual do fabricante. Ou define ou tira isso. Entendeu? Porque aí é ruim para todo Aí a mundo. gente coloca como critério, por quê? Porque é perda d'água, é perda, é dinheiro jogado fora, é onde vocês podem reduzir custo. Então, é uma simples manutenção, que a maioria das vezes é um aperto. É um aperto de gacheta. E a gente avisa ainda, se não avisar, sim. Bom, então, continue a discussão. Se tem mais algum esclarecimento, conselheiro? Aguardei aqui. Podemos colocar em votação os processos do item 46, 47, 48, 49 e 410. O voto do relator. Com base no que versa os presentes autos, considerando os pareceres da gerência de saneamento e da gerência jurídica da AGR, e ainda a inexistência de respaldo legal para que sejam anulados os autos de infração, vez que o mesmo obedeceram, né, aos ditames legais verificados pela gerência jurídica, o voto ou os votos são pela manutenção dos autos de infração dos itens 4.6 a 4.10. André, Anulação. eu voto com o relator pela manutenção, ficou mantido com o voto contrário do André. Próximo processo. Item 4.11, processo GR final, 2009, final 3258, auto de infração número 2009, de São Patrício de Goiás. Um minutinho. Bom, os dois últimos, 4.11 e o 4.12, também, não coincidentemente, eles são de assuntos semelhantes, referentes ao município de São Patrício e Campo Limpo de Goiás. Os dois tratam de insuficiência de funcionários. As fiscalizações foram feitas respectivamente no dia 21/10/2008 e 26/7/2010. Com o retorno a fiscalização de acompanhamento na primeira em 23/9/2009 e a segunda, respectivamente, em 19, a fiscalização primeira foi 26/7/2010, a segunda 19/8/2011. E nesses dois casos, a Saneago também sempre argumenta a questão da necessidade, em função de atendimento da gerência regional, que está próxima e tal, e que não atendeu no prazo de 90 dias. Um foi 90 dias e o outro 180 dias de prazo. Não foram atendidas as não conformidades. É o breve relatório. Discussão. Foi verificado, né, para fundamentar as defesas, e a oral principalmente, que a operação com os funcionários que tinham na época estava atendendo de forma satisfatória, né, o município. São municípios pequenos, né, poucas ligações, e que dessa forma estava sendo atendido satisfatoriamente. E que a Saneago pretende, já tem pedidos no Departamento de Recursos Humanos, o atendimento dessa inconformidade, de contratar mais pessoas, né? Então, mas a gente, 90 dias, 180 dias, é impossível, porque não há mais vagas, né, no concurso,
Ele já expirou todas as vagas, não existe mais cadastro de reserva, todo mundo foi convocado e a gente vai conseguir atender essa inconformidade nesse próximo concurso, que o edital, ele, segundo o pessoal do Recursos Humanos, vai ser publicado já agora no final do ano. E aí a gente acredita que, dando tudo certo, ano que vem já vai haver a convocação dessas pessoas e a gente vai atender onde tem essas inconformidades. Quer explicar, Eduardo? Só corrigindo, não é problema de falta de funcionário para operação, não. É no escritório. Os dois casos. Atendimento. Essa discussão sempre é assim. A falta de funcionários que acontece não é correção. É porque sempre há discussão. Geralmente tem um só. E ele faz todo o trabalho. Né? O grande problema que sempre é recorrente essa discussão aqui é a questão de como uma pessoa só vai atender no escritório, atender a operação e atender a população. A Saneago sempre argumenta que está sendo atendido, quando há problema, vem Mas qual a população do município? pessoal da regional. Quantas ligações em média tem esses municípios? Hein? 1000? São Patrício, em 2009, era 500. Cada documento, a outra defesa da Saneago ali tinha 493 no mesmo ano. Aqui a outra 472. Então é meio E não oscila. O cara desliga e liga lá. E não é só uma pessoa, nesse caso aí é um agente, né, e um outro funcionário, não é só uma pessoa para atender toda a cidade, né? Não é só uma pessoa, tem mais um. Deixa eu ver aqui se tem do... Não, aqui não veio. Não veio o dado. Campo Limpo não veio. Quantas ligações não tem? Você tem informação aí? Mas é mais ou menos o mesmo tamanho. Vai girar em torno. Ou talvez Deve não ser seja mais menor. de 1000 ligações. Não. Tem não, né? Aqui também não tem. Então é o breve relatório. André, tem alguma consideração? Bom, eu em processos similares até que eu relatei em outras reuniões aqui na Câmara com esse mesmo assunto de falta de funcionários, tenho uma opinião já um pouco vamos dizer assim, não formada a respeito disso aqui, porque tem o argumento da Saneago de que a população não reclamou, alguma coisa nesse sentido, e que a gente sabe que tem alguns distritos, alguns municípios que ela não tem nem como ligar para fazer a reclamação. E minha posição nesses processos referentes a funcionários e veículos é a posição adotada de acordo com a instrução normativa que a gente aprovou aqui em data pretérita. Veículo, por exemplo, era um veículo que foi até apresentado pela Saneago, que era um veículo por cada distrito, X funcionários por cada distrito, município, assim por diante.
Mas depois vocês fizeram a revisão dessa instrução normativa, essa revisão não foi aprovada pela GR. Na verdade, nem foi apresentada para a GR para aprovação. Foi apresentada numa defesa. Ah, tá. Ah, então não sabia, mas quando vier para a gente discutir O aqui... processo, você lembra, na última uma reunião que teve, o processo de saneamento, acho que até seu, a Alice, estava com a Alice o processo, ela mandou para a gente analisar, e a gente, acho que parecia que foi feito já, só não sei se não foi encaminhado ainda de volta. Que ela pediu para a gente verificar as duas, comparar se a nova atende ou não. Certo. Então, minha posição é essa aqui, que a gente tinha analisado e aprovado, tem um parecer pela aprovação e tudo mais, se enquadraria naquelas especificidades, não seria caso de auto-infração. Se não enquadraria naquelas especificidades daquela instrução sem as revisões, era caso de infração, por motivos bastante discutidos em outros processos dessa natureza e durante a própria instrução do processo da instrução normativa. Diante disso, eu passo para a votação, se não houver mais minha consideração. O voto do relator. Com base no que versa os presentes autos, considerando os pareceres da Gerência de Saneamento e da Gerência Jurídica, e ainda a inexistência de respaldo legal para que seja anulado os autos de infração, vez que os mesmos obedeceram os ditames legais verificados pela Gerência Jurídica, os votos são pela manutenção dos autos de infração. A gente tem que, só antes de finalizar aqui, deixar isso bem claro, a questão levantada pelo conselheiro Danilo, e principalmente esse item, né, de não haver nenhum fator que descaracterizasse o auto de infração. Por isso, só para reforçar a importância da manifestação da Saneago antes da lavratura do auto. Né? A gente teve uma ação proativa no sentido de tem a fiscalização, o funcionário recebe lá a cópia do relatório? Não, né? Recebe depois aqui de... Ele recebe uma via do formulário falando o que sim foi atendido, não foi atendido. Não, antes, a primeira. A primeira fiscalização? Não, ele sempre recebe a cópia do formulário, e a gente caminha o relatório para a Saneago, e é a Saneago que deixa no sistema deles lá e ele tem acesso. Pois Pelo é, menos então deixa, né? É esse o momento de atenção, entendeu? Acho que o principal para resolver é isso, porque a gente fica impedido de fazer qualquer ação aqui, ou de corrigir pelos instrumentos legais que são também bastante intrínsecos não, são bem complicados, né, na verdade, nesse sentido, para garantir uma segurança da qualidade da prestação do serviço. Então, gente, aquilo que eu disse aqui anteriormente em relação a vazamentos e a questão de prazo, de solicitação de prorrogação de serviço e tal, em que pese a gente observa na análise dos processos que anteriormente a Saneago só pedia prazo, pedia por pedir, porque não levava em conta realmente o que precisa. Você pede 120 dias e gasta 3 mil, quer dizer que você só pediu, né? Ou então fica só pedindo prorrogação. Por isso que levou até a gerência a exigir mais documentação, mais comprovação, e que nem sempre são suficientes. Não adianta você ter dotação orçamentária e a prioridade ser outra, como você falou. Não adianta. Então, é só para dizer que os votos eles são muito reflexo dessa impossibilidade e da falta de atendimento, né, temporaneamente das solicitações feitas pela AGR para a Saneago. O voto? Pela manutenção. Os dois são pela manutenção. André? Anulação. E o voto com o relator pela manutenção ficou mantido com o voto contrário do André. Próximo ponto de pauta. Item 5, outros assuntos interesse da Câmara. Pergunto se alguém tem algum assunto para a gente discutir aqui. Eu queria questionar se
representante dos usuários, se ele é só uma pessoa, tem algum suplente, que se não me engano já é a segunda ausência dele seguida. Tem o suplente, né? Ele nunca falou que não vinha. Todo contato que a gente teve não falou que não vinha. Então, não tem nem como eu acionar o suplente se ele não fala que não vem. Entendeu? O titular é o Wagner, o suplente do Wagner é a Ivone Cordozinho. Corgozinho. Mesmo caso do Sarkis. E o representante dos operadores é o Sarkis e o suplente é o Carmerindo Rodrigues Rabelo. Todas as reuniões são previamente agendadas e além de publicado no site, elas são encaminhadas no e-mail pessoal de cada um, no e-mail funcional o pessoal de cada um, convocando para a reunião com certa antecedência. Se não comparecer, de acordo com a lei da AGS, se não comparecer em 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas, 6 alternadas, 6 alternadas durante o período de 1 ano, ele perde a condição de membro aqui da Câmara. Então o Wagner vai ter que apresentar uma justificativa. Mais uma, né? Se ele faltar na próxima, ele vai ter que apresentar uma justificativa plausível, senão ele vai perder. Não apresentou, segundo o Eduardo, não justificou porque não veio. Não, pelo menos no contato que teve por telefone, ninguém falou nada, nenhum dos falaram que não ia. Ok? Eu agradeço a presença de todos, até a próxima. Já assinou, Luiz?